Bom dia, todo mundo. Bom Mais um dia. dia de colóquio, muito bom. Seja um ótimo dia para nós. Ana, você chegou na hora certa. A gente já ia começar. É, Então, assim, eu vou falar um pouco como que foi essa trajetória, né? Como que as meninas chegaram aqui. Eu falo que a pesquisa ela acaba trazendo encontros que são para a vida toda, né? Em termos de aprendizado, em termos de troca. E ambas são pessoas que eu sento e sou capaz de ficar conversando por horas, de tanto conteúdo, me ensinam muito sobre a vida, sobre a vivência e sobre o que eu gosto, né? Que são as escrevivências. Então, assim, eu agradeço muito a participação delas aqui e tenho certeza que vocês vão apaixonar, assim como eu apaixonei também. A Vanessa parece que travou. Eita. Então, assim, parece que a Vanessa travou. Voltou. Voltou. E assim, falar sobre a maternidade para a gente é um campo muito delicado para a mulher, né? Para a mulher que é mãe, porque a verdade é que a gente é o berço da humanidade, né? A gente forma pessoas e somos responsáveis pelas pessoas que vão estar no futuro. Então, a nossa importância ela é gigantesca e ao mesmo tempo a gente não se sente com esse valor, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, conversando um pouco sobre maternidade, trocando uma ideia. A Vanessa travou de novo. E O vamos que a ver. Dani fala é remoto, tecnologia. Não, é remoto, aula remota, né? E problemas técnicos andam coladinhos, assim. Anda, anda. Sinônimos, não tem como. É rotinal. Vanessa, você está escutando a gente? Às vezes, se desligar a câmera, Vanessa, fica melhor. É. Você quer tentar também entrar e sair novamente? Quer dizer, sair e entrar novamente? Para Costuma ver se. funcionar, né? É. Depois eu converso com ela no WhatsApp. Porque talvez. Porque a ideia hoje, para quem está nos assistindo, né, é ouvir essas duas mães, né, em contextos pandêmicos, a Vanessa e a Fernanda. E nós ouviríamos primeiro a Vanessa, porque ela está no horário de trabalho, então ela deu uma saidinha ali, né, para conversar um pouco conosco, e depois ouviríamos a Fernanda, né, e faríamos um debate também. Só que está travando aqui para a Vanessa. E Ju está tentando fazer um contato fora aqui do Teams para ver se consegue conversar com ela. Vamos só aguardar um pouquinho. Se a Vanessa não conseguir, Ju, eu acho que assim, não vamos deixar ela muito preocupada, não. Qualquer coisa a gente segue com a Fernanda e acho que todas nós aqui temos também experiências em maternar e pesquisar na pandemia. Nós vamos fazendo essa troca aí de saberes, vamos circulando a palavra, né? E se a Vanessa não conseguir, pode deixar ela tranquila, porque às vezes a pessoa fica angustiada, né, de não estar conseguindo, e aí pode acalmá-la também, tá, Ju? Ela voltou. Vanessa, ela saiu. Ei, Vanessa. Vanessa, você consegue nos ouvir?
acho que tá complicado. Tá. Vanessa, vou começar então pela Fernanda, que também tem que buscar o Noah. E aí depois a gente vai tentando aqui. Se de tudo não conseguir, eu vou ser sua porta-voz e vou falar um pouco sobre as suas questões, aí se você me permitir. E aí a gente vai trocando também entre a gente, né? Figurinhas sobre o maternar, tá bom? Se você conseguir participar, vai ser perfeito. Mas também a gente não quer te atrapalhar, tá bom? Fê, você acha que a gente pode começar por você então? Sim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Eu vou compartilhar aqui, gente. Mandei mensagem agora aqui para a Ju, desesperada, que eu falei, eu não vou participar do debate, que eu tenho que buscar meu pimpolho na escola. Começou semana passada, graças a Deus. Aí. Deixa eu ver se eu consigo tela cheia. Gente, então, eu sou Fernanda, né? Eu sou mãe de um pequenino de 3 anos e 4 meses, fonoaudióloga desde 2010, psicanalista desde 2012 e na fonoaudiologia eu me especializei em voz. E aí a Ju me achou porque meu filho, né, foi inscrito e conseguiu vaga na escola que ela atua, né? E aí ela viu lá nos cadastros, né, essa mãe solo aqui. E me procurou e inicialmente eu, como assim, gente? Não foi, Ju? Eu, né, tava sofrida. Aí, mas aí foi um encontro de almas e aí, assim, que maravilha poder participar, né, dessa pesquisa e dar voz, assim, me trouxe à memória algumas questões, alguns projetos que estavam adormecidos dentro de mim, que eu até esqueci mesmo dessa coisa de essa sensibilidade mesmo para essa questão, né, feminista e principalmente depois da maternidade, que é aí que o negócio pegou, né? Então, um dia eu fiquei pensativa, eu acordei, não lembro porquê, mas me veio em mente assim, se eu partisse hoje, o que que eu ia ter deixado? E aí veio muito forte esse resgate da importância do legado. E eu agradeço por participar desse momento. Ontem eu consegui participar pela manhã, porque à tarde eu estava no serviço. E assim, como que mexeu comigo? Como que foi forte a questão exposta, né, das meninas nas exatas, na ciência, né, de uma forma geral, e como que isso traz para a gente, né, quando que eu fui escolher a profissão e tal, né, como eu falei com a Ju, como que corrobora, né, com o que foi dito. E aí eu pensei, bom, legado, né, legado o meu legado hoje, e que foi como que foi desperto através da pesquisa da Ju, é isso de dar voz à mulher, à mãe, à profissional, à filha, a esse ser humano real, oficial em construção, né? Então aqui tem algumas fotinhas, né, desse meu momento maternal, desse meu momento filha, e desse momento pessoa, né, profissional, que fica esquecido, né, gente? Fica muito esquecido. Ô, Fê, Oi? a gente está no primeiro slide ainda. Uai, o que eu faço, será? Como é que eu Sai, faço? tira a apresentação e coloca de novo, Aham. costuma dar certo. Tirar, né? E ir lá no Teams, né? Isso. Vai abrir aqui. Tá abrindo. Porque tá um pouquinho... O computador tá um pouquinho lento também. Tá aparecendo o PowerPoint?
Não. Você quer que eu tente colocar para você? Eu tenho apresentação aqui. Tem. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Não apareceu ainda não, né? Deixa eu ver. Não. Peraí, deixa eu fechar e reiniciar aqui esse. Abrir a bandeja. Apareceu? Apareceu. Peraí que eu tô botando aqui grande. Mudou? Não. Não. Então, se você puder compartilhar, Ju, porque é que eu não tô conseguindo mesmo, não. Ficou só no 1, né? Aham. Ah, eu acho que é por onde eu tô passando. E agora? Não. Tá no mesmo. Só naquele primeirinho? Tá. Ô, Fernanda, eu tô vendo Oi. aí que tá escrito em cima habilitar a edição. Acho que você tem que clicar para ele rodar, não? Mas aqui não tá aparecendo isso para mim, habilitar a edição. Em cima do PowerPoint. Modo exibição protegido. Aí, não, você tem que, você tinha que clicar Acho que agora deu. Agora passou. eu. Agora passou. Deixa eu ver se fica em tela cheia. Se colocar apresentação. Deu? Não. Então pode ficar nessa tela aqui assim, gente? Ah, pode, claro. Pode, tá dando para ver. Então foi só para ilustrar mesmo, né? Aí eu aí, né? Amamentando na praia, festa de aniversário, enfim. E aí, eu ganhei recentemente uma bonequinha de um amigo, e essa bonequinha tem o nome de Abayomi. E quando eu ganhei, tinha uma história que mexeu muito comigo, que depois eu descobri que é a história romantizada, né? E vocês da educação sabem melhor que eu. E isso me fez refletir muito quando eu estava fazendo essa apresentação, porque eu tinha pensado em um poema, alguma coisa, mas aí eu lembrei dessa bonequinha que mexeu tanto comigo, né? E romanticamente falam que as escravas, né, pegavam pedaços de suas vestes e faziam nos navios negreiros essas bonequinhas para entreter os filhos. Né, assim, historicamente isso não se comprova, até porque as crianças não ficavam, né, com suas mães, porque aquilo não era rentável, então era separado, então essas mães vinham dessa forma terrível, né, que a gente sabe da escravidão. Então, sabe-se que isso é uma história romantizada, que é a mais difundida, e que, na verdade, é uma educadora, né, e artesã que criou as bonequinhas e militante mesmo dessa questão do negro, da mulher, né, em si. Então, eu queria ilustrar com isso, porque a gente ouve tanto, né, a guerreira na pandemia, e não é bem assim, né? Então, falando da minha vivência, né, materna, tem aí os desafios dessas multifaces, né? E foi um desafio bem grande, porque o Noah é o meu primeiro e biológico último filho, e veio a pandemia no momento que eu estava desempregada. Eu tenho um espaço na casa da minha mãe, onde que eu atendo também como fonoaudióloga, mas eu havia sido desligada da empresa que eu trabalhava, e a gente aumentou o local onde que eu atuo como fonoaudióloga, mas veio a pandemia, né? E o Noah pequenininho, aquela coisa toda. E aí, esses desafios
dessa profissional, né, que teve que fechar, o pouco que tinha, que era o consultório, né, teve que ser fechado por conta da pandemia, e aí cabeça a mil, né, e a gente dentro de casa, o Noah em desenvolvimento, amamentação até o 6º mês em livre demanda, depois continuou em livre demanda, porque ele já comia outras coisas, mas aí eu ali o tempo todo e eu exaurida, né? E aí, eu coloquei essa foto aqui, que é recente, porque agora a gente já está saindo, né? Desse renascer mesmo dessa mulher, né? Que ficou aí escondida aí pela pandemia, primeiro pela maternidade, depois pela pandemia. E aí, esses desafios maternos e humanos, um deles, assim, que foi bem difícil, foi a solidão. Inicialmente, a solidão materna. Essa solidão eu percebi a partir do momento que o Noah chegou, já veio uma solidão mesmo, já faz parte. E aí, na pandemia, que o negócio pegou mesmo, porque mãe solo, né, separada, aquela coisa, o vírus circular, essa coisa toda, o medo do Noah ficar muito distante do pai, aquela coisa toda, o pai pode vir, não pode vir, o pai trabalhando normalmente, aquela coisa, aí era todo um processo, um ritual para o pai entrar aqui, para poder ficar um pouco com o Noah, e eu o tempo todo com ele, né? A amamentação, como eu falei, que foi chegou num grau de exaustão mesmo, porque tem essa questão da criança sentir, então eu estava preocupada, eu estava tensa, e aquelas preocupações também, o que será de mim, né, profissionalmente, porque a gente não sabe quando que isso vai durar. Inicialmente parecia que eram 14 dias, né, e isso perdura até agora. E aí eu ficava assim, pensando, nossa, mas eu estou aqui parada, eu poderia estar criando, eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo tanta coisa, e eu dentro de casa com o Noah, né? O Noah me vendo e só querendo a mãe. Então, assim, foi exaustivo, né? Foi bem cansativo. E foi passando, organizar o tempo, organizar uma rotina, não acontecia, né? E aí eu gosto, né, de estudar, então procurava cursos online e tal, mas aí essa organização desse tempo para estudo, para colocar alguma coisa em prática, que seja postar alguma coisa, né, para chamar cliente, ficou bem difícil mesmo. E, inicialmente, a solidão foi só nesse sentido mesmo de sentir que não tinha ajuda, né? Era eu, o meu filho, a minha mãe aqui dentro, e até que veio o artesanato, eu comecei a costurar e tal, e tudo, e isso me ajudou muito. Só que aí disso eu já fiz um outro trabalho, e um trabalho muito prazeroso, por sinal, e eu me percebo muito privilegiada, né, por conseguir ter trabalhos que me trazem também prazer. Só que aí chegou num ponto também que eu me excedi, porque aí eu aprofundei demais, e aí, por ter prazer, acaba que às vezes mistura, né? E qual que é o horário? Cadê? O que faz agora? E aí, graças a Deus, o Noah desenvolveu super bem. E na semana passada ele começou na escola, então por isso que hoje ele não está aqui pulando aqui, pedindo TT, que até hoje ele está nessa, né? E assim, esses desafios e esse retorno, porque aí a preocupação, poxa, o Noah não está tendo contato com outras crianças, o Noah não isso, o Noah não aquilo, e aquele esforço gigantesco para tentar trazer alguma coisa. Era aula de musicalização online, era aula, material da igreja, tentando trazer para poder, né, para poder ter
coisas para entreter o Noah, né? E isso é muito cansativo, isso foi bem puxado, assim. Aí depois veio concurso, depois comecei a trabalhar meio horário, que à tarde eu trabalho no SUS, né? E que loucura, que loucura. Então, assim, o que eu acho de mais difícil é esse espaço, porque ficou muito bonito, home office, né? Ficou, ai, home office e tal. Nossa, delícia não ter de sair para o trabalho, mas ao mesmo tempo, onde está essa pessoa, né? Ou essa pessoa está trabalhando, ou ela está trabalhando com o filho debaixo do braço, ou ela está trabalhando e louca. As pessoas me convidavam para fazer live, por exemplo. Aí era uma piada, porque a live era o Noah correndo aqui nesse espaço, eu aqui descabelada, tentando, e é isso, maternidade real oficial. Até que veio um Dia das Mães e uma amiga me mandou uma mensagem falando assim que me parabenizava pelo Dia das Mães, ela não é mãe, e que eu era uma mãe que a inspirava, e olha que eram poucas. E em vez daquilo parecer um elogio, eu fiquei triste, porque eu falei assim, gente, realmente as pessoas não têm noção do quão difícil, do quão pesado é, né? E assim, para a gente não pirar, né? E tem muitos bônus, muitos bônus. Eu sou uma mãe apaixonadíssima, eu não troco, é maravilhoso, mas esse espaço de poder falar, de poder ser quem a gente realmente é, né, é fundamental para a manutenção mesmo da saúde, da nossa saúde física, emocional, enfim, como a Ju bem falou aí, nós somos berço, né, e não somos valorizados como tal, não temos esse valor. E eu reconheço que eu tô desvio da curva, né? Porque eu sou graduada, eu tenho profissão, eu tenho, né? Eu tenho recursos nesse sentido de poder trabalhar, de poder estudar, de poder fazer escolhas, né? O que eu sei que não é a realidade da maioria. E eu ficava pensando muito nisso, eu ficava pensando na mãe que não tinha o que dar de comer, que estava em casa o tempo todo e não tinha o que dar de comer, né? E isso dói mesmo, assim. Eu muito pelo auxílio familiar e tal, né? Isso facilita, porque desempregada, consultório parado, mas aí depois a gente começou a conseguir fazer atendimentos online, né? Mas tinha casos que não tinha como. E aí logo depois surgiu a oportunidade de ir para a prefeitura. Então, assim, gente, realmente, né, é bem complicado, assim. E aí, eu quero agradecer, né, por esse espaço, agradecer demais a Ju, né, por esse convite, agradecer vocês por poder participar e para esse legado aí que eu levo mesmo para a minha vida de dar voz, né? Porque eu lido com pessoas e graças a Deus, graças a essa vivência toda, né? Alguém que sofreu muito lá no passado para eu hoje estar aqui, né? Fora dessa curva, eu consigo ser sensibilizada para acolher, ser sensibilizada para tentar ter uma meta de vida, um propósito de vida para além do meu umbigo, né? Então é isso. Fê, muito obrigada. Arrasou. Eu vivo brincando com ela, gente, que ela tem um vocabulário lindo, sabe? E tem também muito conhecimento sobre maternidade, dá curso sobre amamentação. Eu acho isso fantástico, porque ajuda outras mulheres, né? Eu acho isso muito bacana, a gente poder falar sobre as questões que poucas pessoas falam, né? E a dificuldade na amamentação é uma questão também.
Fê, muito obrigada. Adorei você falar sobre legado. E daqui a pouquinho a gente vai abrir para conversa. Eu vou passar para a Vanessa agora, só para não atrapalhar muito ela, que ela conseguiu entrar. Sim. Tá bom? E depois a gente conversa um pouquinho. Ei, Vanessa. É o lugar onde eu estou, gente. Se não é ruim e fiquei sem sinal, aí vocês me perdoem, viu? Tranquilo, tranquilo. Eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Vanessa, eu tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos. 2 hoje já são de maiores, né? Completou 18 anos e eu tenho uma de 3. E igual ela estava falando sobre a maternidade, maternidade é uma coisa muito complicada, isso mexe muito com a gente, né? Se a gente tiver uma cabeça boa, um psicológico bom, a gente não tem o que passar para os filhos da gente. E essa pandemia veio e mexeu muito com o psicológico da gente, ter criança em casa. Eu, por exemplo, trabalho fora, então, às vezes, eu me sinto muito culpada por ter pouco tempo para ela, mas não tem como ficar em casa, porque sofremos muitas perdas, as coisas são muito altas, né? Então, é muito complicado essa questão da maternidade. E eu, no meu caso, eu digo mais complicação ainda por ser mãe solteira, né? Então, meus filhos não têm a participação do pai, os 2 mais velhos até têm pouco, mas a pequena não tem. Então, a gente fica bem mais sobrecarregada e na pandemia é duplo, né? Então, a gente tem que ter uma cabeça muito boa mesmo para tentar lidar com as crianças, porque teve tanta coisa acontecendo, né? Às vezes a gente julga muito a mãe, a mãe fez aquilo, mas a gente não sabe o desespero da mãe de estar ali dentro, sem ter o que dar para comer para a criança, né? Então, é muito complicado. E eu gostaria de falar porque eu tenho um grupo, as minhas amigas e eu, nós temos um grupo, porque recebemos cestas, né, por parte da escola, e a gente resolveu fazer um grupo justamente para ajudar mães que não têm o que comer dentro de casa. Então, a gente, assim, eu como trabalho, elas que procuram, né, famílias que estão precisando, às vezes amigos falam, Vanessa, fulano está precisando. Então, a gente passa essas cestas, a gente ajuda as mães para tentar amenizar de uma certa forma para elas, porque a gente sabe que é complicado. A gente que trabalha já tem essa dificuldade, né? Imagine para elas que não trabalham. Então, é muito complicado. Então, a gente tem esse grupo justamente para poder estar ajudando mães que não trabalham, né? Que têm seus filhos, que é muitas vezes, muitas mães que precisam, mas não receber o benefício, né? Porque acontece muito isso. É um grupo muito bacana mesmo, para poder estar ajudando uma pessoa. A gente, às vezes, tem um negócio que chama lá no bairro onde eu moro, chama o Bem Nunca Para. Eles ajudam crianças deficientes. Então, a gente, às vezes, também passa a cesta para eles, leite, fralda, porque são famílias, assim, bem de baixa renda, que precisam, né? Então, a gente sempre passa um link de lá, para poder as pessoas ir lá, estar conhecendo, né? As famílias de lá também, eles indicam. É um trabalho bem bacana, muito legal. Ele fica no Tupi, lá perto do Sofia Feldman, não sei se vocês conhecem. Chama o Bem Nunca Para. Mas é bem bacana o projeto lá. E eu gostaria de falar um pouco sobre o racismo, né? Porque a gente que é mãe, solo, ainda mãe negra, a gente sofre um preconceito bem maior por ser negra, né? Às vezes você é uma mãe solteira, né? Mas assim, tive um relacionamento, não deu certo, o pai não quis saber, mas me julgam muito pelo fato de eu ser uma mãe solteira, de eu ser negra. Eu já sofri muito racismo com isso. Mas hoje em dia eu sou bem resolvida com essas coisas. Coisas que as pessoas falam sobre negros não me afetam, porque eu me aceito como eu sou. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema com isso. Mas eu fico triste pelos meus filhos. Eu tenho a minha pequena, ela é negra mesmo, ela é filha de quilombola. Então, ela é bem negra, cabelo afro. Então, assim, eu tenho muito medo do que ela vai vir sofrer pela frente, entendeu? Um filho de 20 anos que trabalhava numa padaria e ele chegava em casa toda vez muito estressado e, sabe, sempre nervoso. E ele é um menino muito calmo. E ele chegava sempre nervoso e às vezes eu perguntava o que foi.
Ele, não é nada não, não é nada não. Até que eu vim saber que na padaria que ele trabalhava, ele sofria muito racismo. Um dia ele contou que ele foi pôr o cartão de uma moça na maquininha para passar, a moça fez um piti na loja, porque ele era negro e encostou no cartão dela. Ele saiu do serviço porque uma cliente jogou o pão na cara dele, porque ele era negro e encostou no saco dela. Então, o que acontece? O patrão preferiu fazer um acordo e dispensar ele do que chamar uma polícia, do que, sabe? Então, a gente que somos negros, com essa pandemia, assim, o racismo ficou bem pior, sabe? Porque a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, né? Eu entendo isso também, mas o racismo hoje em dia, ele está crescendo muito. Não é se fazendo de vítima, como eu disse, eu sou bem resolvida com isso, eu não me importo, não aceito certas coisas, mas não é tudo que me dói. Tem coisas que passam que para mim não faz diferença, mas existe, e com essa pandemia piorou muito, muito mesmo, sabe? Situações. Eu fiquei muito triste de ver o estado do meu filho. Ele chegou em casa chorando, ele tem 21 anos. Ele chegou em casa chorando, porque a cliente falou que não queria ser atendida por ele. E no final ela jogou o pão na cara dele, entendeu? Então, assim, é uma situação muito chata, muito triste, para poder a gente fechar os olhos, sabe? E isso fala assim, racismo hoje em dia é crime. É crime só na palavra, porque você vê muitas coisas acontecendo aí hoje em dia e não acontece nada. No país que a gente vive, fala, vai dar isso, vai dar aquilo, mas no final não dá. Tanto você vê a atitude do patrão dele, que foi dispensar ele e pagar ele todos os direitos, do que procurar, né, uma polícia para o cliente, porque o cliente sempre tem razão. Então, assim, o meu ponto de vista nisso daí, não são só meus filhos, é favela, é tudo. Você passa numa rua, se passar um branquinho ou um negro, eles param o negro. Se um negro tem um carro bom, é roubado, sabe? Então, assim, são coisas que magoam. E eu fico muito triste com o mundo que a gente está vivendo, com tudo que está acontecendo, pelos meus filhos, sabe? Porque eles estão começando a vida, né? E estão começando com uma perspectiva de vida muito ruim, muito triste, né? Porque hoje em dia o racismo está muito pior do que era antes. Ele está muito escancarado e está todo mundo fechando os olhos. Tem muita gente que tenta trabalhar por isso, mas não consegue. Você entendeu? Então, assim, é tudo muito complicado, muito complicado. E eu acredito que a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas em relação à violência, a esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é muito triste. Eu queria relatar a situação do meu filho mesmo, né? Porque é uma coisa que mexeu muito comigo. Eu estou bem resolvida com isso, mas é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu sofri isso em casa. Eu vi a tristeza no olhar do meu filho por ele ser negro. Então, assim, doeu muito em mim. Eu acho que doeu mais em mim de não poder fazer nada do que nele. Porque ele chorou hoje, graças a Deus, eu já consegui um outro emprego, mas doeu em mim de não poder defender, porque a gente não tem defesa. A gente não tem defesa nesse tipo de coisa, né? A gente até tenta, mas parece que a gente grita para o mundo e nos calam. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. E, gente, eu não vou poder falar muito, tá? Porque como eu estou no horário de almoço, eu não posso falar muito, mas eu quero agradecer a Ju pela oportunidade de estar falando, pela oportunidade de estar falando um pouco de mim, da minha família, dos meus filhos, do projeto que a gente tem. Se tiver a oportunidade, conhece o Bem no Capara, no bairro do Rio, que ajuda famílias que necessitam, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpa pelo ambiente, por ter caído, por tudo, mas eu fico muito feliz, escutei você, Fê, achei a sua história assim, extraordinária, viu? Você está de parabéns. Porque a gente é mãe, dada de Deus. Então, assim, eu agradeço muito mesmo a oportunidade de vocês, de poder ter participado, nem que seja um pouquinho, mas fico muito feliz. Muito obrigada, viu, Ju? Vanessa, muito obrigada a você, que riqueza, sabe?
Rapidinho, Eu Ju. tô aqui ensumada, porque antes você só era minha, agora você é de todo mundo, né? Oi, Ju, rapidinho. Vanessa, fala novamente o nome do coletivo que vocês se ajudam nessa sororidade feminina, só para colocar aqui no chat, para quem tiver mais Chama O Bem Nunca Para. O Bem Nunca Para. E ele fica onde? Fica no bairro Tupi. Tupi B. Perto de Sofia, né? Isso. Isso. Mas tem uma localização assim exata? Você quer deixar ou só assim mesmo? Mandar para a Ju e ela passa direitinho a localização? Porque a logística dela é através de grupo, né? Do WhatsApp. Isso. Porque o grupo começou, foi com a pandemia. E foi a coisa que eu mais achei interessante quando eu conheci Vanessa. Porque apesar das dificuldades delas, né? Ela se uniu, se organizou para amparar outras mães que estavam numa condição mais difícil que a dela. A Vanessa é muito assim, no pouco que eu conheci ela, ela tem esse espírito, sabe, de dororidade que a gente fala, né, no feminismo negro, dessa sororidade a partir do entendimento da dor negra. Então, assim, ela tem essa habilidade, tanto que quando eu cheguei, quando eu a conheci, eu fiquei constrangida da forma com que ela me tratou, de verdade. Eu cheguei, né, e normalmente não é uma prática nossa, a gente está em pesquisa, né, no encontro que eu tive com ela, a gente normalmente não aceita lanche para não parecer que a gente está ali para comer, né, gente? Então, assim, normalmente é ir, tal, fazer o encontro e voltar. Aí ela falou, vou só te dar um café. Só que essa mulher, ela é habilidosa de uma forma, gente, se vocês precisarem de salgadeira, confeiteira, ela é a melhor. Quando eu virei as costas para ir embora, ela tinha colocado uma mesa. Puf, a mesa surgiu. Tinha bolo, torta, gente, tinha de tudo, tudo. Eu tirei foto nesse dia. Eu falei assim, gente, como que essa mulher conseguiu fazer isso tudo? Sabe, mas assim, trabalho o dia todo, né? Mas é muito habilidosa. Então, assim, Vanessa, eu aplaudo muito a sua capacidade de acolher e de cuidar das outras, porque a gente sabe. Você falou aí que a gente não tem, a gente se sente abandonado, mas a gente tem uns aos outros, sabe? E é dessa força que a gente tem que tomar consciência. Essa consciência ela é fundamental. Quem tem que cuidar da gente somos nós e os pares, né? E no caso do negro, a nossa classe, né? Então, assim, e você faz isso muito bem. Você consegue amparar, mesmo com as suas dificuldades, isso é muito bom. E né, hoje a gente tem lei, né? Eu acho que vale a pena também a gente gritar, a gente berrar, sabe? Quando for necessário. Então, assim, mesmo que seja um crime de injúria racial, que não seja de racismo, que seja de injúria racial, você está amparado pela lei. Então, vale a pena a gente fazer os berros da gente também, né? E sem importar com o que o outro vai pensar, se é mimimi, se é o que é. Igual você falou mesmo, eu não me importo com o que o outro pensa, né? Eu só quero que a justiça seja feita. E assim, uma hora tem que acontecer, né? A população negra está sofrendo desde a colonização, uma hora essa mudança tem que acontecer, não é verdade? Sim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá, Vanessa? Pelo carinho, pelo cuidado. Um beijo, aí você pode ficar à vontade. Fique aqui o quanto que você conseguir. E quando você não puder mais, você... Tá bom? Vamos ver se a gente abre aqui só para caso alguém queira perguntar. Que aí a gente aproveita esses últimos minutinhos seus. Pode ser? Pode. Gente, aí tem alguém que queira conversar com Vanessa, queira perguntar? Eu fico assim, te ouvindo, porque a gente tem que fazer essa situação, né? Vamos parar para ouvir as mães e vamos parar para ouvir as mães negras, né? Porque eu acho que são situações assim que a gente precisa ouvir, que a gente precisa entender, né? Porque acho que cada vivência é única. Eu também sou mãe, mas eu tenho uma vivência completamente diferente, né? Eu tenho uma rede de apoio, eu não sou mãe solo, então isso é uma diferença muito grande, né? Apesar de eu ter as minhas dificuldades enquanto mãe,
né? Elas são completamente diferentes das suas, da Fernanda, da Ju, da Vitória, que está com a mãozinha levantada querendo falar, da professora Gláucia, da Mônica, da Maria Cecília, que eu não conheço, mas está aqui com a criancinha na foto. Então, cada uma tem suas vivências, né? E a gente precisa parar, aprender, ouvir, né? E tirar lições, né? Dessas falas e essas trocas que vai tentar, assim, nos enriquecer e nos ajudar, né? Muito. Mas eu quero fazer mais considerações, inclusive na fala da Fernanda, né? Inclusive fazer rodar a palavra com outras mães que estão aqui nos assistindo. Mas a professora Vitória está com a mãozinha levantada e eu acho que ela está aqui doida para falar também. Vai lá, Vitória. Bom, primeiro eu quero dizer que estou aqui me deliciando, não é? Porque não é sempre que a gente tem uma roda feminina tão potente, em que a gente pode falar das nossas dores, sim, das nossas singularidades e dificuldades, mas também das estratégias, né, que nos fazem ressignificar o ser mãe, ser mulher, a cada momento da vida, né? Bem, sou a professora Vitória, sou doutora em educação, sou colega da Dani, da Ana, né? São colegas parceiras na UENG. E o Colóquio Mulheres, que é uma articulação da professora Ana Paula, né, com outras acadêmicas da pedagogia, começou assim, é um espaço que eu pude participar, inclusive, como palestrante, quero aqui elogiar, porque talvez fosse o único espaço anual em que as mulheres podiam ver a si mesmas. Então, isso, ao meu ver, é fundamental enquanto pesquisadora, professora do campo também social. E, além disso, sou coordenadora do programa Egbarauá, que é um programa de pesquisa, ensino e extensão que é viabilizado com incentivo, né, da emenda parlamentar da Gabinetona. Inicialmente, nós recebemos 100 mil, depois mais 120 mil iniciais, depois mais 100, e agora, para continuidade, mais 250 mil. E a gente quer implantar o Laboratório de Práticas Educativas na nossa nova sede, né? Então, dizer isso para vocês, as estratégias que a gente vai encontrando, né, junto a coletivos. Eu acredito muito em coletivos. Eu também ativista, né, faço parte da UNEGRO, da União dos Negros pela Igualdade e pela Reparação Histórica, e não pude dizer aqui, deixar de dizer de jeito nenhum, o quanto que as palavras da Vanessa me tocaram. E aí eu queria te perguntar, Vanessa, assim, claro que a nossa experiência como mulheres negras... Vitória, você fechou seu microfone sem querer. Isso acontece. Fechei mesmo. Bem, Vanessa, nós estamos numa questão que em se tratando da mulher negra, há uma questão necessária de interseccionalidade, né? A gente vai ter autores que vão tratar desse tema, né? Chris Shaw, né? Pesquisadores que falam disso. Aqui, nacionalmente, a Djamila Ribeiro já tocou nesse assunto em alguns momentos, principalmente a Carla Cotirene, né? E aí, com certeza, a Dani já colocou, né, que as nossas experiências singulares, elas são diferentes. Mas há algumas questões que são universais, como a luta, por exemplo, para que sejamos humanas. O capitalismo, ele faz com que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filhos. Todas nós. E em se tratando do corpo negro, pouco pior. Porque como o racismo tenta nos desumanizar, a gente tem que lutar para o mínimo, para ter vida, né? Para que não nos venha sufocar, como aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, e tentam fazer isso aqui das mais diversas formas. Dentro do trabalho, isso não é diferente. A maternidade branca, a maternidade não negra, ela é considerada nas instituições até como um ponto de fragilidade. No caso das mulheres negras, isso não acontece. As pessoas naturalizam que você tenha que se virar, porque você é forte. Você consegue, né? Aquela outra pessoa não, ela é frágil, né? Ah, coitada, ela tem filhos, tem que entender. Isso aconteceu comigo, gente. Então, eu quero dizer aqui, Vanessa, que é tão bom saber que você está irmanado na luta num coletivo. Mas a minha pergunta para você é: a pandemia trouxe um desafio de incentivo às crianças negras com relação aos seus estudos. Muitas queriam desistir, né?
frente a tantas dificuldades. Ou seja, a pandemia maximizou as dificuldades que a população negra já tem historicamente, né? Como é que você lidou com isso, com essa questão de incentivar seus filhos ao estudo, nesse cenário difícil? Olha, eu te confesso que eu fiquei meio assustada, meio perdida. Eu tenho uns 2 filhos de maiores, meu filho, né, como eu disse, ele já formou, ele estava fazendo a faculdade de contabilidade. E a minha menina ainda estava estudando o 2º grau, 2º ano, quando começou a pandemia. Mas só que eu fiquei bem assustada, porque eu tive que trabalhar dobrado para poder conseguir manter a casa, manter as coisas, manter a faculdade do meu filho, que estava fazendo online. Então, assim, como eu disse, eu me senti muito abandonada no sentido de não ter muito tempo para ela. Aí, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa que olha ela e a todos os materiais, coisas da escolinha que mandavam para ela, a menina fazia com ela, e quando chegava à noite, eu chego à noite em casa, eu tentava fazer com ela, entendeu? Tentava perguntar, conversar, ensinar as coisas, mas assim, eu me senti muito, muito perdida, porque eu tive que me desdobrar para tentar conseguir fazer, diante daquela pandemia, não deixar faltar. Então, eu confesso, eu tive uma dificuldade, e eu ainda tenho, mesmo agora com o regresso às aulas, né? O fato de eu estar trabalhando, é como você disse, a gente que é negro, a gente tem que se virar. E aí, como eu disse também, a gente ser mãe solo, acontece muita coisa, você arrumou. Então, assim, é uma situação horrível, horrível. Eu me sinto em falta. Essa é a palavra correta que eu tenho para minha filha. Eu me sinto em falta com ela, porque eu poderia fazer mais e não consigo fazer. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu também tive que enfrentar. E aqui, não vamos mentir, todas nós somos atravessados por essa violência, né, de uma sociedade que encara a maternidade como punição. Exato. Todas nós, em maior ou menor grau, sendo casado ou não, né? Porque nós somos atravessados. Quem não é negra é atravessada, sim, pelo capitalismo e pelo machismo, pelo patriarcado, sim. Pode até não confirmar, né? Tem aquelas que vão dizer que estão no paraíso idílico, quando, na verdade, sofre e tem adoecido, tá? Eu observo isso, assim, muito nitidamente. Então, qual é a boa notícia? Você é a mulher possível, não idealize. Essa idealização nos adoece. Então, você é a mãe, a melhor mãe que você consegue ser. Seus filhos estão alimentados, seus filhos estão vestidos, seus filhos estão abrigados, seus filhos têm apoio, têm incentivo. Então, querida, estamos vencendo, mesmo com todas as dificuldades. E eu tive a oportunidade de ir na convivência da Vanessa, e aí eu vi que os meninos, eles são assim, sabe? Aqueles meninos educados, a pequenininha que ela fica chateada de não dar assistência, é aquela criança feliz, sabe? E uma criança feliz é uma criança bem tratada, nitidamente você vê que a criança está sendo bem tratada, né? Então, assim, eu acho que essa culpa é comum da gente carregar, né? É comum, acho que, no geral mesmo, a mãe... Eu falo que a mãe não pode ver uma culpa no chão que ela sai carregando ela para ela, sabe? Tipo, é minha essa culpa. Mas eu acho que é muito importante também, Vanessa, a gente... e eu sou muito favorável a essa educação, de mostrar a maternidade de uma forma mais humanizada, sabe? A gente tende a apresentar aos filhos uma maternidade que foi romantizada, que é essa assistencialista, sabe? E a gente isso distancia a criança de você, porque se você é esse ser que está aqui, a criança só pode estar aqui. Quando você traz para a igualdade, fala, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, a gente precisa se manter... Eu acho que isso faz com que o outro te entenda. E até o seu relacionamento, e isso aí é uma experiência minha, o meu relacionamento, ele mudou, sabe? Por quê? Porque hoje eu trato a maternidade com igualdade,
com uma igualdade assim de, olha, não você é assistencialista, você tem que ter autonomia, a gente vai buscar essa autonomia dentro do que a gente consegue, sabe? Isso é muito importante também. E que não vem, porque os seus meninos são bonitinhos demais. A pequenininha, gente, dá vontade de morder. Sorriso, sabe, para todo lado. Delícia. Então, assim, não carrega essa culpa, não carregue. E eu estou falando de um lugar de quem também teve que processar tudo isso em terapia. Então, quero dizer que é necessário, sim. Tem psicólogos que nos atendem, né? Tem gente aí na rede, inclusive, oferecendo trabalho online gratuito, né? Eu posso, né, como servidora pública, arcar com os custos, mas eu falo, né, e posso indicar colegas que estão fazendo com custo social, enfim. Então, assim, também desconstruir essa ideia de que terapia é só para rico, né? Não, nós vamos entender que é uma questão de saúde mental para todo mundo, né? E aí, te dizer também que eu sou mãe da Gabriela, que tem 18, sou mãe da Isabela, que tem 15, aliás, fez 16 em abril, e o Lucas, que faz 12, agora sexta-feira. Quando eu comecei na instituição, o Lucas, gente, ele era pequeno, eu comecei em 2017, né? Ele tinha muito mais ainda necessidade da minha presença, né? Então, hoje, com 12 anos, né, já vai fazer 4 anos na instituição, eu noto o quanto que eu tive que me ressignificar cada semestre para lidar com a maternidade que só eu via. E eu não observava, fora o Colóquio Mulheres, e em alguns momentos, inclusive com a professora Ana Paula, esse acolhimento, esse sentimento de que eu sou a mãe possível. Eu tive que processar muita coisa. E estou aqui sobrevivendo para dizer para você, Vanessa, e todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, que nós podemos mais, temos o cuidado de não adoecer. Não colocar sobre os nossos ombros mais peso do que a história já coloca, né? Aliás, nos livrarmos dessa culpa histórica cristã, né? Porque o capitalismo faz isso com todo mundo. Então, você é obrigado a trabalhar como se você não tivesse filhos. E aí, como é que você vai fazer com seus filhos? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que pagar uma pessoa também para tomar conta do meu filho, porque o pai dele fazia um tratamento até hoje, né, de saúde, e aí tinha dias que não tinha com quem ficar, né? Então, assim, eu não sou aqui de Belo Horizonte, vocês vão ver pelo sotaque, um S que me entrega, que entrega a minha carioquice, né? E aí, imagina, não ter rede familiar não é fácil. Mas quem diz que morar perto de família também é necessariamente algo ótimo? Tem muita gente sofrendo também, mesmo morando perto de família, né? Ou dentro da mesma casa, né? Dentro da mesma luta, né? Então, eu quero aqui deixar meu abraço afetuoso, dizer que em plena pandemia, Vanessa, lancei meu livro de poesia, Vanessa, olha. Conexões Afro-Mulheristas, e vou estar no Clube do Livro, no sábado. Eu já ia convidar as meninas para participar, gente. Olha, lê o livro para a gente participar do clube, que vai ser muito bom. Vai ser um prazer muito grande. Então, sou sobrevivente do sistema que quer a nossa morte. Sou sobrevivente do sistema que quer que as pessoas negras sejam silenciadas. E sou sobrevivente dessa maternidade tóxica que está colocada aí. Então, nós podemos nos reinventar e entender. Nós somos mães possíveis. Falo com os meus filhos, olha, agora vocês me dão licença, que aconteceu uma coisa, eu estou precisando chorar. E é isso, sabe? É sobre isso. Claro que eles vão querer saber o motivo, a gente vai sentar depois, mas eu tenho que ter espaço, tenho que ter privacidade. Ter privacidade e cuidar de mim não é egoísmo, é necessário. E hoje, quando eu viajo, todos os 3 falam, mãe, esse é o direito. Eu consegui construir isso. Então, beijo, obrigada, gente, por esse espaço de diálogo. Beijão, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelas palavras, viu? Muito obrigada. O livro... Gente, obrigada. Agora eu preciso sair, tá? Eu imagino que sim. Beijo. Tchau. Beijo, Vanessa. Beijo, tchau. Eu quero saber do livro. Ô, Fê, eu vou te mandar o link dele. Tá. Eu tenho o link para você comprar. Eu acho que vale super a pena. Você vai gostar. Sim. O livro está na sua câmera aí para a gente te ver. Vou colocar aqui de novo, né? Já que perguntaram. O livro chama-se Conexões Afro-Mulheristas. Isso.
Conexões Afromulheristas, dessa professora que vos fala, Vitória Régia Esaú. E eu vou falar mais detalhadamente sobre essa questão da minha imersão, né, no circuito literário, no sábado, né, em que a gente vai estar juntas no Clube do Livro. E aí o livro está sendo vendido pela Amazon, né, tem um link também, a Dani está nos ajudando também nessa discussão, nessa divulgação, e já quero agradecer a todas, toda a equipe, né, por me convidar. Eu estou muito feliz também de estar com vocês falando dessa literatura que é, como diz a Conceição Evaristo, uma escrevivência. Por quê? Vocês vão saber no sábado. Um beijo. Ô, Vitória, coloca o link do livro aí no chat também, aquele que você me mandou pelo WhatsApp, a gente está fazendo circular, mas coloca aqui no chat também, fazendo favor. Pode deixar. Aí eu queria também, né, falar um pouquinho dessa questão da maternidade. Tem até uma pergunta aqui do Juan, depois se o Juan quiser abrir o microfone e falar um pouquinho mais, mas antes, dizer que eu fico muito feliz de ouvir, né, essas mulheres, as experiências da maternidade. Eu também sou mãe, o meu rapazinho tem 11 anos, recentemente até coloquei, né, um post da minha defesa de doutorado, e ele lá tentando estar na mesa, ele tinha 5 aninhos, então desde que eu me entendo por gente, eu faço pesquisa e materno ao mesmo tempo, né, mas são vivências diferenciadas, como bem disse a Vitória, como bem disse a Vanessa, como bem trouxe a Vanessa, né, a Fernanda. Para mim também não é fácil, porque eu passo ali por aquela questão, né, do capitalismo, de ter que trabalhar intensamente. Ontem, por exemplo, eu só fui ver o Joaquim à noite, né, porque eu fiquei presa aqui nesse escritório o dia todo, mas tem a questão também da vivência da mulher negra, né, que é diferenciado, e que tem o seu lugar também de poder entender quais são essas vivências, quais são essas dificuldades, né? Então, ser mãe no nosso país, no nosso contexto, não é fácil, ser mãe negra não é fácil, né? E estamos sempre perpassados aí para aquela ideia da mãe ideológica. E é isso que a Vitória trouxe. Eu aprendi na marra também, eu aprendi na terapia, eu aprendi depois de ter adoecido, de que eu não preciso ser ideal, né? Que eu tenho os meus limites, que eu tenho o meu momento de choro, que eu tenho o meu momento de ter esse momento só meu também, de mulher Dani, né? E não somente mãe Dani, não somente professora Dani, né? Então, assim, eu tive que aprender isso na marra, né? Porque é sempre essa ideia da mulher idealizada perante a maternidade. E nós somos seres humanos frágeis que erramos também, erramos muito no ato de maternar, não tenham dúvida, porque a maternidade é um aprendizado cotidiano e é uma via de mão dupla. Você também aprende com seu filho, com sua filha, com seus filhos e filhas, né? Você não tem somente o domínio de toda a situação, e eu tive que aprender isso muito na marra, né? Porque não é isso que a sociedade nos passa. Sempre passa aquela ideia de que a mãe, ela tem que ser perfeita, ela não pode errar, e se ela errar, ela cata aquela culpa no chão e põe nas costas dela e sai carregando, né? Como diz a Ju, a gente não pode ver uma culpa que a gente carrega pra gente. Então, é muito importante ter esses momentos de conversa, de acolhimento, de debate com mães diversas, porque cada uma tem uma situação de vivência e que nos faz repensar nossa trajetória também, né, enquanto sujeitas nesse lugar. Bom, era isso que eu queria falar. A gente vai rodar a palavra, temos mais mães aqui, a gente, né, quer ouvir mais a Fernanda também. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar uma coisinha para a Fernanda. Ela está com um pouco, o tempo dela agora também já está escasso, porque ela vai maternar, né? Vai lá buscar o Noah. Ô, Fê, eu queria, se possível, que você falasse um pouco sobre como que é você resgatar a mulher, sabe? A mulher Fernanda, assim. A gente sabe que agora o Noah está com 3 anos,
figuraça também, gracinha, Noah. E como tem sido agora esse voltar, sabe? Porque como tem sido o seu socializar, se você está dando conta, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das suas vivências a partir fora um pouquinho da maternidade, que na verdade está incluso, né? Como que tem sido isso? Ô, Ju, eu posso linkar também a sua pergunta com a do Juan, que está aqui no chat. Ele até faz algo semelhante, que ele fala o seguinte: não seria Simone de Beauvoir que faz a constatação de que a mulher não seja presa à prole? E aí eu queria também, né, te ouvir nesse sentido, que acho que vai de encontro a essa fala da Ju, né? Não ser presa à prole é algo assim, ok, é uma constatação, mas isso acontece na prática? Isso acontece na praxis, né? Então vamos te ouvir aí. Então, gente, quando eu pensava em ser mãe, eu pensava, por exemplo, em parar, né, pelo menos 2 anos e ficar por conta da criança, né? Nisso eu estava casada e tudo. E acabou que aconteceu de eu ficar até 3 anos, mas não pelo planejamento, foi o que aconteceu, por conta da pandemia, por conta da separação, por conta do desemprego, né? E tudo. E eu fico, quando faz essa pergunta, eu penso muito como que isso está arraigado, tipo, você tem que se desligar, esse planejamento meu de antes, né, essa mentalidade, era disso, que a gente tem que se desligar e que a gente tem que ser mãe. E a amamentação, que foi, assim, um desafio enorme para mim, porque você pensa, uma fonoaudióloga não conseguia amamentar, eu já tinha tido um parto de cesárea, não consegui ter um parto normal, a culpa, né? Você tem que ser perfeita, você tem que ser loura, magra, japonesa e fitness, tudo ao mesmo tempo. Você não pode ser, entendeu? Você não pode ter esse cabelo, você não pode ter barriguinha, você não pode ter nada, você tem que ser isso tudo aí. Isso é o ser mulher e o ser mãe. Aí, no ser mãe, nessa sociedade machista, aí que o bicho pega mesmo, porque você está esquecida. Por exemplo, eu tenho colegas que pararam de amamentar quando a criança chegou aos 12 meses. Nossa, foram apedrejadas. Eu amamento até hoje, continuo sendo apedrejada, porque como assim? Esse menino vai entrar no casamento dele mamando, não sei nem se o menino vai casar, gente. Enfim. Então, me perceber mulher foi ainda é muito difícil, até porque nessa situação de maternidade solo, morando na casa da mãe, uma mãe também preta, que sofreu horrores e que pela geração, pelo tipo de sofrimento que foi exposta, acabou normalizando. Então, hoje, eu pegar e, tô indo ali, eu ligar pro meu ex-marido, Rafael, tô querendo fazer isso, você fica com o Noah? Que absurdo! Entende? Porque como eu falo pro pai do meu filho, quando ele está com ele, eu fico mais tranquila de tudo, eu fico em paz, porque ele está com o pai, nós somos os genitores, nós somos os pais. Então, ninguém melhor que eu ou ele, né? E aí, a minha mãe, que já tem 66 anos, mas é uma mulher super ativa e tal, então, assim, ela já fica com o Noah para eu trabalhar à tarde, porque eu não estou estudando, começou semana passada pela manhã. Então, assim, para conseguir fazer uma unha, gente, para conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, que é importante para mim, que eu sempre gostei, era uma tragédia, né? Então, eu não sei, Ju, se essa mulher já veio, sabe? Eu não sei se essa mulher já ressurgiu como a Fênix aí, mas eu tô nessa busca. Então, quando eu digo isso, é porque essa culpa, a culpa social mesmo, a culpa da fumacinha que você falou, culpa, passou o pó, a gente já tá lá cheirando, culpa, né? Essa culpa é forçada também, porque externamente é o tempo todo.
sabe? Por exemplo, o dia que eu levei o meu filho para o trabalho porque não tinha com quem ficar, que lindo! Ele é ótimo, ele é tão tranquilo. Eu lá atendendo, mexendo na boca de paciente, mexendo daqui e dali, e preocupada. E o menino de 3 anos que não quer ficar com a máscara, entendeu? E aí, o povo achou aquilo ali? Foi até um post, porque eu quase não posto no meu de fone, que não dá tempo. Aí foi até um post, serviu até de um post. E aí os comentários eram, isso mesmo, nós somos fortes, nós conseguimos tudo que nós queremos. Eu falei, não, gente, a gente não consegue tudo que a gente quer, não. Porque tem hora que eu só quero dormir. Tem hora que eu só quero comer uma porcaria e ficar deitada, sem o meu filho comer a capa do celular, que eu já troquei, que chegou da Shopee. Entendeu? Então, assim, é sobre isso. E não tá tudo bem, sabe? Não tá. É pesado. Por trás daquele menino educado, daquele menino bonito, daquele menino de unha cortada, daquele menino de orelha limpa, do menino cheiroso, tem uma mãe, sabe? Tem uma avó, algumas vezes tem um pai. E na maternidade solo, isso principalmente do meio que eu venho, que é um meio mais conservador e tal, poxa, a culpa toda da separação foi minha, principalmente por ter filho, porque eu peguei aquilo tudo, eu me senti um crápula, que eu falei, meu filho vai crescer como eu cresci, sem o pai. Né? E não, é possível, a gente descobre que é possível. Então, Ju, respondendo a sua pergunta e essa fala, né, do Juan, da maravilhosa aí, né, Simone, é um processo, e eu acho que é um processo, eu estou neste processo, hoje eu me vejo melhor nesse processo, eu estou muito contente com quem eu estou, com quem está sendo construída em mim, né, a partir das minhas escolhas, mas é um processo, às vezes, doloroso. Feriado, o Noah não ficou comigo, ficou com o pai, porque eu falei, eu tô precisando e tal. Nossa! E aí as coisas vêm de dentro de casa mesmo, né? Como assim? É ficar o feriado sem o filho? Né? As primeiras vezes que o Noah foi passar final de semana com o pai, eu tinha começado a costurar, o Noah ia, eu sentava na máquina e ficava até meia-noite, tomava banho, acordava um caco, costurava mais um tanto, estudava ali alguma coisa de fono, tomava banho e ficava assim, esperando o menino. Sabe? Para me desligar. Aí eu ficava imersa nisso para me desligar de tipo, é o momento deles, eu não vou ficar tentando controlar e tal, não, é o momento deles, deixa eles lá. Mas é muito difícil isso. E aí, só que aí chegou num ponto que eu já não dava conta. Eu não dava conta disso. E aí a semana, trabalhando, estudando e tudo mais, e tentando colocar isso tudo. E hidratar um cabelo, fazer alguma coisa, enfim. Né, tentando, achando que estava me cuidando, mas a mente enlouquecida. Então, é uma prática que eu acho que vai ser para o resto da vida. Tá aí com, né, o Joaquim de 11 anos, tá aí a Ju com aquele maravilhoso de 18, com a maravilhosa de 9, né, Ju? 11, isso vai ser eterno. Eu entendo dessa forma. Mas, hoje, eu consigo, de vez em quando, pensar em mim. Sabe? E eu já trago isso, as pessoas riem das minhas conversas com o Noah. Domingo a gente vinha de um sítio, e aí eu estava explicando umas coisas para ele, conversando com ele, que ele estava lá resmungando, e aí uma das amigas falou assim, eu acho tão engraçado que a Fernanda conversa com o Noah como se ele estivesse entendendo. Desde bebê, sim, porque é um ser humano, é uma pessoa, né? Desde bebê, eu dou banho no Noah falando, filho, licença, agora eu vou lavar o seu bumbum.
Então, desde sempre, isso é o normal, é essa conversa e tal. Aí as pessoas falam, ele fala bem porque é filho de fono. Não, ele fala bem porque a mãe conversa com ele, né? A mãe respeita esse ser. E eu coloco para ele desde sempre para me respeitar. Essa coisa mesmo do amamentar. Mamãe, quero ter filho agora, eu estou cansada, agora eu não quero, agora eu quero ficar abraçada e vendo desenho. Mamãe, mas eu quero. Filho, depois, né? E colocar isso, para mim, é essa praxis, é essa, sabe? De no dia a dia. Ele tá aqui no consultório atendendo e o menino aqui, sabe? E ele faz parte da minha vida, ele faz parte de mim, né? E a gente, como mãe, onde não cabe o filho da gente, não cabe a gente, né? Mas existem espaços que precisam ser nossos, né? E foi difícil entender isso, mas tem sido uma maravilha, assim. Eu tenho orgulho, sabe, de estar conseguindo. E tem dia que eu choro também, e tem dia que eu fico brava comigo, e tem dia que eu fico chateada, mas é essa ressignificação. Perfeito, Fê. Eu te perguntei exatamente por isso, porque, tipo assim, eu acho que os 2 primeiros anos você se esquece, sabe? Você se anula um pouco. E o Noah tá bem nessa fase, né? Que você tá com esse rompimento, assim. Parece que durante os 2 primeiros anos, a criança, ela se torna uma extensão de você. E aí, tudo que você vai fazer o tempo todo, sabe? É uma extensão do seu corpo mesmo. E que depois você consegue, tipo, fazer algumas coisas, deixar, sabe? Com mais tranquilidade, assim. A criança começa a falar, e você já, se eu perguntar, vai me responder, então tá tudo certo. Sim. E até eu acho que um pouco depois, né, que você começa a ter uma vida social, uma vida mais ativa, assim, mais você, assim, é bem esse processo mesmo, por isso que eu tô te perguntando. A primeira vez que eu saí com amigas, que foi nesse feriado, que era aniversário de uma amiga, foi a primeira vez que eu saí sem culpa. Porque, por exemplo, eu fui convidada, né, Ju, para o seu aniversário, e eu cheguei que eu tinha dores. O Noah estava com a minha irmã em Contagem, e eu já tinha organizado tudo para sair do serviço, vir me arrumar e ir curtir o aniversário da Ju. Um pouquinho. Não deu. Eu cheguei e tive que colocar, porque eu tinha dores. E aí eu tava falando com ela, eu não tô entendendo esse cansaço, eu não tô entendendo essa dor de onde que vem. Mas era a culpa, meu filho tá com a minha irmã em contato, sabe? Isso nunca tinha acontecido, né? E aí, o que eu fiz? Eu já tinha o horário para ir para lá, para poder buscá-lo, não participei, mas são tentativas. E aí, a primeira vez mesmo foi nesse feriado, que aí eu conversei, né, com o pai, graças a Deus, muito participativo, e assim, que foi uma luta também, porque aí veio a pandemia, como que ele vai entrar aqui? Minha mãe com 66 anos e tal, o Noah vai ficar longe, tudo, mas aí a gente se adapta, né, gente? A gente se adapta. E os pequenos também, ou grandinhos, também se adaptam. Dani. Pois ouvindo assim a Fernanda e buscando aqui um pouco a pergunta do Juan, né, que ele fala, mas a Beauvoir não fala que a mulher, ela não precisa estar assim, tão, como é que é mesmo que ele fala? Que ela pode ter o seu momento não mãe, né, digamos assim, que a mulher, ela não precisa estar, peraí que eu tô achando... de que a mulher não precisa estar presa à prole, né? Falando de uma forma ideal, sim, né? Sim. Ideal, mas na prática a gente não consegue, porque a gente tem toda essa demanda que a maternidade nos traz, né? É um aprendizado contínuo de também ser mulher, né? De também ser escritora, de também ser trabalhadora, mas é um aprendizado contínuo, né? E sempre tem essa ideia mesmo de que a gente tem, já que nos tornamos mãe, temos que cuidar do outro. E aí você traz aí um relato de quando você sai, sua mãe ainda fica perguntando se você comeu, se você dormiu, se você não machucou, né? O momento que seria para ela, ela ainda está ligada, está atenta, está preocupada. Então, é uma coisa assim que a gente não consegue se desligar.
E há outros empecilhos também, e aí falando um pouquinho desse lugar da pesquisa, das mães pesquisadoras, das mães estudantes, né, das mães professoras, também é algo muito complexo, né, e a gente precisa estar sempre ali tentando criar situações e redes, né, para estar colocando as nossas crianças juntas. Então, a nossa escola, por exemplo, a Faculdade de Educação, ela é majoritariamente feminina, então, há aulas aos sábados, e muitas mães levam seus filhos nas aulas ao sábado, né? E como que nós, professores, lidamos com isso? Olha, é acolhida, é levar... Eu mesmo, quando tinha aula ao sábado, eu levava lápis de cor e papel do Joaquim, assim, para chegar lá, eu sabia que sempre tinha uma mãe com filho para pôr a criança, para ir brincando e desenhando, né? Enquanto a mãe tenta ter a aula. Porque né? É mais ou menos assim que funciona. Eu engravidei no meio do mestrado e eu ouvi uma frase muito forte do meu orientador que falou o seguinte: tá vendo por que é ruim orientar mulher? E aquilo para mim foi muito difícil, né? Eu sofri muito com essa situação porque eu tive esse orientador que não me deu esse suporte, né? Enquanto uma pesquisadora mãe. E aí, para piorar a situação, na época da minha defesa, um dia antes o Joaquim adoeceu, teve que ficar internado, e foi assim, terrível, eu não podia adiar minha defesa, porque ela era toda externa, e aí eu viajei para Ouro Preto, que eu fazia lá, né, em Mariana, no ICHS, e passei a madrugada com o Joaquim, do hospital mesmo, eu fui para a defesa da minha dissertação, e cheguei lá, aí meu orientador, nossa, mas eu achei que você ia trazer todo mundo, a família toda. E nessa hora que ele falou isso, eu abri a boca a chorar, perdi totalmente a concentração, e falei que ele estava internado, né, e que eu estava ali porque eu precisava estar ali naquele momento. E ele travou, ele não teve reação. Quem me acolheu foi a banca, foram os professores externos que chegaram até a mim, que trouxeram café, que trouxeram uma água com açúcar, né, que esperaram ali eu me acalmar para iniciar a banca. Então, são coisas de mãe, gente, isso acontece, né? E aí eu fui para o doutorado, Joaquim tinha 1 ano, e como fazer doutorado com Joaquim tendo 1 ano, assim... E aí, nesse momento, eu falo das redes, você não materna sozinha, né? Não dá. E eu tive o privilégio de ter essa rede, eu tive minha mãe, eu tive meu marido, eu tive uma escolinha, né, para deixar... Mas, mesmo assim, eram noites que eu chegava, né, do trabalho, e ia estudar, e Joaquim lá do meu lado, rabiscando, desenhando. Quantos textos meus estão rabiscados e desenhados, que Joaquim desenhava junto, chegava lá na aula, nossa, Daniela, me presta seu programa e tal, porque eu perdi o meu, algum colega pedia, né? E eu super feliz, nossa, eu tenho aqui, vão lá tirar xerox, chegava lá, estava todo rabiscado. Eu também preciso de um xerox. Então, assim, isso é maternar, né? Isso também é ser mãe, isso é ser mãe pesquisadora, e que bom que hoje, pelo menos o CNPq já reconhece esse momento, né, da maternidade, da licença maternidade, para você poder colocar no seu currículo Lattes. Isso faz toda a diferença para nós pesquisadoras, né? Então, lá vai Fernanda maternar, buscar a criança e tá ouvindo a gente assim. Então, isso é ser mãe, sabe? Isso é ser mãe, e a gente está né, nesse envolto o tempo inteiro. E aí, respondendo até um pouco você, Juan, não tem como, né? Por mais que a Beauvoir coloque isso lindamente, mas não tem como você se separar da sua prole. E eu gostaria de fazer um outro registro das mulheres que não querem ser mães, e isso não as diminui de forma alguma, né? Então, a maternidade, ela não necessariamente precisa ser sinônimo de mulher, né? São escolhas que a gente também faz, e há mulheres que escolheram não ser mãe, e o mundo continua girando, e essa mulher continua sendo mulher, e essa mulher continua com suas vivências femininas, entende? E isso é muito importante também de dizer, que a mulher, ela não tem que obrigatoriamente ser mãe,
Ela não precisa ser mãe, caso ela não queira, ela tem essa escolha também. E acho que vai muito de encontro com o que a Beauvoir também fala, né? Nós não temos essa obrigatoriedade, né? Vamos ser mães se quisermos ser mães. E a vida segue nesse rumo. E eu acho muito importante dizer isso, né? Porque é muito comum também a gente ver mulheres sendo apedrejadas porque não querem ser mãe. Mas peraí, não é assim, né? Não é assim. Se não quer ser mãe, ela não vai ser mãe. E se for mãe, entender que ela não é mãe sozinha, né? Tem todo um processo de maternar aí e que vai nos construindo também enquanto mulher. Gente, nós temos uma roda aqui, eu sei que tem várias outras mães que quiserem falar. Eu só posso completar o que você falou? Pode. É porque, assim, é muito interessante isso, né? Quando você pega a teoria e tenta trazer para a prática, só que no cotidiano a gente vê que a visão social ela ainda não está adaptada a isso, sabe? Ao mesmo tempo que a gente fala, olha, seria interessante que a mãe desvinculasse da sua prole eventualmente, né? E trazer também a paternidade para a sua responsabilidade. Mas muitas vezes acontece da gente ouvir, por exemplo, a gente que trabalha em escola, a gente ouve, eu vou chamar a mãe desse menino. Ninguém nunca coloca a responsabilidade no pai. E ninguém propõe que aquilo ali, aquele comportamento não seja uma questão da maternidade, sabe? A própria sociedade, ela inclui na responsabilidade da mulher a educação. Voltou, Dani. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Tipo assim, a gente até consegue e deveria conseguir, mas aí exige políticas públicas, a visão social, a cobrança, né? Muitas vezes eu saio e quando eu chego no lugar, cadê seus filhos, sabe? Tipo, estão seguros, alimentados, com a família, com o pai, sabe? Tipo assim, como que atrela a gente a essa responsabilidade mesmo. Então, assim, existe um movimento, né? E precisa existir, a teoria, ela precisa existir, porque é o que ampara, né? As nossas mudanças sociais, mas a gente ainda tem muito que mudar no nosso cotidiano, sabe? Isso de quando vai chamar a família, fala, eu vou chamar a mãe desse menino na escola, sabe? Ou esse menino não tem mãe, sabe? Quando acontece alguma coisa, você vê acontecendo alguma coisa na rua, assim, com a criança. Eu vi falando que criança é responsabilidade social, e é por isso, sabe? Aquela criança, ela é responsabilidade da mãe, ela é responsabilidade do pai, e ela é responsabilidade nossa também. As crianças, elas são futuro, então elas são nossa responsabilidade também. E aí eu queria falar até da minha prática também, Dani, porque eu participei muito disso, tipo assim, de levar a criança comigo, sabe? E eu acho, inclusive, que isso aproxima, sabe? Eu não sei, eu vi falando isso aqui em casa, eu não sei aonde eu acertei, mas eu acertei muito bem, sabe? Tipo assim, porque os meninos, eles têm uma percepção de mundo muito mais evoluída que eu, às vezes, sabe? E eu acho que tem muito a ver com isso. Muitas vezes a gente tá aqui, não, mas você não vai sair, mas você não vai. Essa preocupação com as minhas vivências, sabe? Eles falam muito sobre isso. Eu acho isso muito bacana, sabe? De ver a mãe de forma humanizada, assim. Ela é mãe, mas ela é mulher também, ela é solteira, ela é uma pessoa que, né? Ela tem a identidade dela, esse respeito à minha essência. Eu acho que isso é muito, muito valioso. A minha identidade, eu acho isso muito bacana. Mas eu trato isso assim, dessa forma, de uma forma muito igualitária. Eu acho que as relações, quando elas são baseadas na igualdade, elas tendem a ser mais valiosas, assim. Com certeza, por isso que eu falo que o ato de maternar não é algo sozinho, né? É algo social, é uma rede, mas é sempre colocado na mulher, né? Cadê a mãe desse menino, né? Cadê a mãe dessa menina? Essa menina não tem mãe para estar fazendo essas coisas, então é sempre colocado na mãe, né? Mas lembrando que o maternar é algo que precisa ser colocado ali em volta de uma rede, né? Você não materna sozinha, né? Já que a socialização não é única, né? Você passa por vários processos de socialização,
Então, maternar também precisa ser pensado dessa forma, né? O que vocês consideram que falta ou precisa ser feito para que esse peso da maternidade seja diminuído nas mulheres? É uma consciência coletiva, Juan, né? É um aprendizado cotidiano, é um aprendizado diário, ele não precisa passar somente pelas mulheres, mas pelos homens também, né? Então, é um aprendizado, e isso é socialmente construído, né? Se foi construída essa ideia de que a maternidade é algo só da mulher, então ela precisa ser reconstruída no sentido de que a maternidade é algo amplo, né? Você não materna sozinha, você materna com o coletivo. Então, isso precisa ser trabalhado cotidianamente, né? Inclusive, pensando nas redes de mães solos, que é como bem a Vanessa trouxe, a Fernanda trouxe, né? No sentido de, olha, ele também tem um pai, essa criança tem um pai, e essa criança pode ficar com o pai dela sem a minha presença, por que não? Né? Então, é entender isso e construir essas situações no nosso cotidiano. Não é fácil, mas eu acho que é a partir desses coletivos que a gente cria, né, com esses debates, com essas trocas, com as sororidades ou dororidades, né, isso faz diferença. Então, são trabalhos de formiguinha que nós vamos fazendo ali a todo momento, a todo instante. E que bom que a gente tem esse momento, né, para refletir sobre nós mulheres mães, né, e como que a maternidade, ela avança nesse sentido de ser só algo da mulher, né, mas também precisa perpassar por todo o restante da sociedade. E nós ainda temos as mães, né, que enfrentam outros dilemas, que são as crianças que necessitam de cuidado maior, né, são as crianças com capacitismo, né, de forma geral. Então, isso também é muito complexo, né? Então, se a gente tem, né, os nossos dilemas enquanto mães, com filhos ditos sadios, saudáveis, né, entre aspas, por favor, todas as aspas possíveis, né? Eu fico imaginando também o ato de maternar quando você tem toda uma preocupação com o seu filho que necessita de você ainda mais, com sua filha que necessita de você ainda mais, porque ela precisa de cuidados especiais. Então, isso também não é fácil. E aí eu fiz uma provocação justamente para essa mocinha aí levantar a mão, e ela levantou. Kelly, fala um pouquinho para a gente. Como é uma boa professora, como não admirar essa professora, gente? É um espetáculo. Bom dia para vocês. Gente, me perdoe, eu só não consegui abrir a câmera, meu notebook tá ruim, eu preciso mexer nele. E se eu abro, aí trava tudo. Ser mãe é uma dádiva, é um presente. Ser mãe de crianças especiais, nossa, nem sei o que dizer. Eu tenho duas crianças, um menino de 14 e um menino de 7 anos. E os dois são autistas, né? Então, quando eu descobri que o meu mais velho era autista, ele estava com 8, o pequeno estava com 2. No exato momento que eu descobri que os dois, no mesmo dia, na mesma hora, que eles eram autistas, eu também estava passando por separação. Meu ex-marido saiu de casa e foi embora, foi viver a vida dele. E eu olhei duas crianças, em 2016, duas crianças autistas, sem entender por quê, como. Então, entender todo esse processo foi absurdo. E ser mãe, porque ser mãe é carregar culpa constantemente, né? Então, eu estudei, fiz administração. Da administração, eu fiz um curso, uma pós em educação especial. Eu queria ajudar os meninos, eu queria ser uma mãe melhor, eu queria dar o suporte, porque, infelizmente, nesse aspecto eu sou sozinha. O pai não acompanha, não aceita. Então, eu e os meninos. Entrei para o curso de pedagogia porque eu acreditava que ia me ensinar a alfabetizar Gustavo. Eu só entrei por isso. E quando eu cheguei, eu fui tomada de tantas emoções, primeiro por ser mãe, e descobri que essa mãe também, em algum lugar, é mulher também, que é aluna também, que precisa aprender, que precisa estudar.
que a pedagogia é muito mais, gente. Nossa, descobrir Freire, para mim, foi um divisor de águas. Eu até brinco falando que é um absurdo eu não conhecer Paulo Freire, assim, né? Tudo bem que eu comecei a ver Marx também, mas Freire entrou em mim como um divisor de águas. E eu percebi e compreendi que eu posso ser uma mãe melhor para o Gabriel, para o Gustavo, atender eles no que eles precisam, e eu também preciso cuidar de mim, da Kelly, né? Então, tendo esses bons professores, porque eu tive alguns professores assim tão humanos, que eu olhava e pensava assim, não é de verdade, porque mesmo a gente distante, em tela, fala com você com carinho, parece que é seu vizinho, ou que te entende de verdade, sabe? E vai te apresentando um mundo tão novo, e vai falando para você, fica calma. E você pensa, como é que eu vou ficar calma? Tem 1.500 cursos para entregar, tem muita coisa que eu não sei, e tem que ser mãe. Então, assim, ser mãe de crianças especiais é muito complicado, sabe? Mas quando você consegue se descobrir como mulher, saber que você também pode estudar, e as pessoas falam assim, nossa, mas sua vida já é tão complicada, como é que você ainda vai estudar? Estudar para quê? Né? Eu escuto isso constantemente, e o que é mais engraçado, né? No cuidar dos meus filhos, de conhecer o que é o autismo, como funciona, o que é, eu me percebi autista também. E é muito louco ainda, me desculpa esse momento de fala, mas você, quando eu vi que na faculdade tinha, né, você podia procurar e tal, mas eu tinha que ter um laudo atestando que eu era autista. Aí você fica assim, engraçado, eu posso dizer que eu sou católica, né? Eu posso falar minha religião, eu posso dizer minha opção sexual, mas eu não posso dizer que eu sou autista, né? Ou que eu me sinto autista. Aí você vai, mas por que hoje eu tenho essa consciência? O estudo me trouxe isso, a pedagogia me trouxe isso. A pedagogia que eu achei que só ia me ensinar a alfabetizar o Gustavo, porque ele é autista, então eu achei que pedagogia eu ia aprender a fazer firulas, aprender mágica, que eu tipo, olhar para a criança e falar, tá, o A se faz assim, se desenha assim, B com A é Bá. Não, me abriu um campo e um leque que a minha cabeça está fervilhando. Então eu fugi bastante do que foi perguntado, mas assim, é difícil, mas é prazerosamente incrível quando eu consigo estar com eles e dividir e aprender. E o meu filho mais velho, ele morre de orgulho de mim. Então, assim, teve uma vez que a professora Daniela estava explicando, aí eu tô assim, filho, corre aqui, vem escutar minha professora, vem. Aí ele escutou e falou assim, nossa, mamãe. Eu falei assim, essa é minha professora Daniela, você sabe muito, Gabriel. Ela deu um livro pro filho dela quando ele tinha 3 anos, do Marx, Gabriel. Nossa Senhora! Então, assim, isso é bom. Eu sempre gosto de reforçar os bons exemplos que eu estou recebendo, porque, assim, eu estou vivendo um período mais complicado e mais lindo da minha vida ao mesmo tempo, sabe? Então, é isso. Né? Não fica me chamando, professora, porque eu fico falando coisas assim que sabe. Obrigada, viu, gente? Estou amando participar de tudo. Obrigada. Parei então, Kelly, de chamar, mas eu queria fazer mesmo essa provocação para ouvir também o lado da mãe, né, que tem os filhos especiais, né, que precisa dessa atenção especial, e que isso é muito difícil, todos os atravessamentos que a gente tem, né, do capital, da raça, da classe, temos também a questão do capacitismo, que não é fácil, né, e aí eu queria ouvir, né, um pouquinho esse relato da Kelly, porque eu sei, né, dos dilemas, né, que ela enfrenta, que ela passa e que ela está ali buscando, refletindo, e isso é muito bacana, isso é muito lindo. Assim como a Fernanda, no primeiro momento, estava se acabando ali, né, nas lágrimas, toda hora eu vi ela com lencinho, aqui estou eu também, com o olho bem marejado, mas desde ontem, né? Porque esse colóquio faz isso na gente, né? Porque a gente, é aquela frase que a Vitória disse lá no início, esse colóquio, ele nos mostra o que é ser mulher.
né? E aí é no plural, o que é ser mulheres. Mas isso não exclui o restante da sociedade, né? Que aí vai de encontro novamente com a pergunta do Juan, como que diminui esse peso, né? Mostrando que é ser mulheres para os outros gêneros também, né? E isso ajuda a repensar todo o ato de maternar, que é um ato coletivo, né? E eu tô falando mais do que a Ju, né? Eu adoro, né? Que eu fico aqui só ouvindo. Mas Eu ia falar sobre essa fala da Kelly, gente, muito, muito impactante, né? Você saber que o maternar, ele tem esses desafios, né? E eu lembro, Kelly, eu acho que você deve conhecer. Eu lembro que eu assisti um filme, acho que foi na pós-graduação, que chama Do Luto à Luta, que fala sobre essa vivência, sabe? Ele fala sobre essa realidade da família, a perspectiva, né, da criança, aí é com síndrome de Down, da família, como que a família reage, sabe? Do luto, né? De como, quando recebe a notícia, para a luta, né? Para a luta cotidiana e para esse momento que provavelmente é o que a Kelly tá vivenciando agora, né? Que é essa luta, que é os amores e as dores, né? Do maternar que a gente também vivencia. Eu acho esse filme muito legal. Se você não assistiu, eu acho que vale muito a pena, porque fortalece, sabe? Fortalece a família, assim. Eu acho muito, muito bacana. E aí eu fico pensando também sobre o que a maternidade é, sabe? Porque a gente forma pessoas, né? Então a nossa responsabilidade, ela é gigante, ela é muito importante. E tanto para a manutenção do sistema capitalista, quanto para a manutenção social, sabe? E o impacto que é isso na vida das pessoas. E o quanto a sociedade ela não valoriza, né? O Juan, ele tá super incomodado, ele sempre, nossa, como que a gente pode mudar, né? Porque a gente tem essa sensação, né? Quando a gente tem uma nova ideia, a gente se depara com uma coisa que pode ser mudada e que deveria ser mudada, a gente quer que aconteça a mudança. E eu acho que o que vale a pena é a gente conversar, sabe? A gente dialogar, e eu acho que a gente pode fazer a mudança acontecendo em microespaços. Eu chamo de micromilitância, sabe? Aquela de quando você recebe uma mensagem, mas fulano, em vez de estar cuidando do filho, tá não sei o quê, mas onde está o pai? Você já perguntou pelo pai? Sabe, essas pequenas intervenções que a gente faz no cotidiano, eu acho que faz muita diferença também, sabe? Porque, de verdade, Juan, eu queria muito que a mudança acontecesse. Hoje, não por mim, sabe? O meu maternar, ele tem uma rede gigante de apoio. Aqui em casa, todo mundo educa, todo mundo cuida. Mas eu acho que para as próximas mães que estão chegando, sabe? Para que essa dor seja suavizada, para que a gente veja a figura paterna de uma forma diferente também. Eu acho que isso vale muito a pena para o homem, sabe? A atuação dele, eu acho que faz muita diferença e que vale a pena a participação. Sempre que possível, eu fico vendo pelos meus irmãos. Eu moro na casa da minha mãe e eu fico vendo a relação dos meus irmãos. O jeito que eles cuidam, o jeito que eles tratam, sabe? Eu acho que vale muito a pena, a pessoa cresce muito. Essa relação é muito bacana. Então, eu acho que vale muito a pena uma paternidade mais participativa. E eu acho que nesse caminho a gente consegue essa mudança, Juan, eu acho. Nessa micromilitância, assim. E tem uma coisa que eu aprendi também, é não chamar o pai de pai, né? Porque a gente tem muito essa mania de falar, nossa, esse pai é um pai. Não, ele é um pai, né? Ele não é um pai e mãe. A criança tem a mãe e a criança tem o pai. Então, se esse pai cura né, um umbigo, né, lá no, enfim, dá os primeiros banhos, troca as primeiras fraldas, que foi o que o Luiz fez, porque eu não sabia nada disso. Por incrível que pareça, quando você é mãe, né, quando a criança nasce também uma mãe. Você não nasce sabendo amamentar, você não nasce sabendo trocar a fralda, você não nasce, sabe? Você não sabe essas coisas, você aprende. Então, os primeiros banhos do Joaquim, as primeiras fraldas trocadas, quem curou o umbigo foi o Luiz.
porque eu não sabia. Por que ele sabia, então, Daniela? Porque ele tinha sobrinhos, né? E ele sempre estava muito próximo aos irmãos e às irmãs, e ele cuidava, ele ajudava nesse cuidado dos sobrinhos, então ele sabia. Eu estou tendo sobrinhos agora, né? Eu fui a primeira da minha família a ter filhos aqui, dos meus irmãos, né? Então, eu não sabia isso, e eu fui aprendendo com ele. Então, as pessoas costumavam brincar, nossa, mas ele é um apanho. Não, ele não é um apanho, ele é um pai. Ele é um pai, porque o pai cuida também, o pai troca fralda, o pai dá banho, o pai cuida do cordão umbilical, o pai faz essas coisas. Não necessariamente precisa ser a mãe, porque quando nasce o filho, nasce uma mãe, e ela vai aprendendo ali no cotidiano, ela não nasce sabendo. Por isso que eu reforço muito isso. A maternidade, ela não precisa ser sinônimo de mulher, né? Nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher sabe ser mãe, nem toda mulher aprende, né, no ato assim de que teve o filho a ser mãe. Então, tudo é um aprendizado, né? É um aprendizado e acho que isso é muito importante frisar, isso é muito importante de dizer. Lorena está querendo falar. Aqui rapidinho, Lorena, eu achei muito super. Acho que vai ter que desligar Ô, Fê, você está com 2 câmeras ligadas? Isso. Eu achei muito legal que a Fernanda é a nossa convidada e ela abriu essas discussões aqui, e ao mesmo tempo que ela fez uma discussão, ela já saiu de casa, ela já foi buscar o filho, ela já voltou. Então, isso é ser mãe, tá vendo, gente? Isso é ser mãe. Lorena. Sim, também fiquei, né, impressionada aí com a Fernanda, já foi, já voltou, já chegou. É impressionante, né? E assim, eu achei muito interessante vocês falarem e essas discussões que a gente está levantando sobre desconstruir esse ideal, né, de ser mãe, até pelas construções das famílias diversas que existem, né? Então, não necessariamente uma família vai ser composta por mãe e pai. Na verdade, a maioria das famílias é composta somente por mãe só, né? Como a gente viu aqui, mas também por 2 pais, né? Ou por 2 mães. E aí eu acho interessante que, por exemplo, na escola do meu afilhado, do meu sobrinho também, ele tem o dia da família, né? Justamente porque na escola tem casais homoafetivos, ou por avós também, a Dani falou ali, tem uma criança, por exemplo, na escola que é adotada só por uma mãe. Então, assim, é muito importante, isso atinge toda uma sociedade, não só a questão das mães, né? A gente, com essas construções, a gente ajuda com que a gente compreenda que outras famílias também são possíveis, né? Porque às vezes as pessoas perguntam para mim, eu já fui dar uma palestra uma vez, e eu também sou psicóloga, além de estar mestrando aí no mestrado em educação, e me falaram assim, mas uma pessoa trans, uma travesti, pode adotar uma criança, pode ser mãe, o que a criança vai pensar? Falei, olha, essas construções são nossas. A criança não nasce com isso, assim, né? E super é possível. Então, assim, são esses questionamentos que às vezes a gente recebe, e essas construções, elas refletem em tudo isso, para as pessoas entenderem, olha, tudo bem uma família homoafetiva, adotar uma criança ou gerar uma criança, né? Então, acho muito importante essas discussões aqui, até para a gente pensar o tanto que isso atinge a tantas pessoas, né? Era isso, assim. E eu queria só fazer também mais um comentário, porque o tema é mães na pandemia, né? Então, você imagina, a Débora acabou de colocar um comentário aqui muito bacana, né, sobre essa ideia de aldeia, né, cuidar de uma criança precisa sempre de uma aldeia, né, e como é isso na pandemia, né, como foi isso na pandemia, como está sendo isso na pandemia, né, como é ter uma criança dentro de casa, presa em tempos pandêmicos, sabendo que a criança pula, grita, sabe, enfim, ela é muito elétrica.
Então, como cuidar na pandemia? Teve todo também esse processo de repensar o nosso maternar, né? Então, é só a mãe ali presa com o filho que vai cuidar, né? Tudo bem que você precisa estar em quarentena, mas é só você que tem que dar conta desse processo todo. E como é ser mãe e ter que colocar o alimento dentro de casa, sabendo que as portas estão fechadas nesse momento pandêmico, né? Inclusive para o mercado de trabalho, para as mulheres. Então, tudo isso precisa ser refletido, né? A Fernanda deu esse insight no início, e a gente foi trabalhando também essas questões, mas como ser mãe na pandemia, né? Tendo crianças que precisam desse lugar maior para pular, gritar, berrar, e sabendo que a gente não pode, e aí elas estão ali com a gente, presas, e ao mesmo tempo você precisando trabalhar, precisando produzir, precisando sair de casa, né? Para buscar o alimento, e como faz, né? Então, e como que esse abismo social foi escancarado na pandemia, como bem lembrou a Vitória, né? E a Fernanda também, e a Vanessa também lá no início, né? Como que isso foi, assim, colocado a olhos vistos, assim, escancarados, toda essa dificuldade social, e principalmente para a mulher, né? Como que as violências físicas, simbólicas, sexuais, elas aumentaram muito nos tempos pandêmicos, né? E como maternar diante de tudo isso? Fica aí a questão, né? Como lidar com a criança em tela, né? É o meu dilema aqui, sabe? Eu tenho um filho de 11 anos que ama a tela, e como controlar isso em tempos pandêmicos? Ah, mas ele não pode sair para brincar, e eu vou fazer o quê com essa criança, né? E aí você é julgada porque tem esse momento da tela e você precisa controlar. Então, tudo isso tem que ser repensado, né? Tudo isso tem que ser dito, tudo isso tem que ser falado também. Enfim, só umas provocações mesmo já no nosso finalzinho. Só é possível ressignificar e elaborar a partir da nomeação, né? Por isso que é tão importante um espaço desse, por isso que é tão importante falar, né? Eu achei o comentário da Débora super bacana, porque ela conseguiu sintetizar de uma forma bem linda tudo aquilo que a gente falou, sabe? Enquanto a gente se vê, enquanto a gente se coloca como as líderes dessas crianças, sabe? Na verdade, não é muito nós nos colocamos, né? Enquanto a sociedade nos coloca nesse lugar de ser responsáveis pela educação e pelo futuro da humanidade, porque é o que a gente responsável pelo futuro da humanidade, e sem valor, a gente vai sentir solidão, sabe? A gente vai sentir culpa, porque são sentimentos que vão de encontro com a expectativa social. Então, se a sociedade espera que você seja uma mega formadora de cidadãos, então eu imagino que vai te dar uma frustração, você não consegue, né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer tantas outras coisas. E a filosofia africana, né, é uma filosofia muito bacana. Tanto a filosofia africana, a Banto, né, que é Ubuntu, Ubuntu, eu acho que sintetiza bem isso, né? Eu sou porque nós somos. Ou como o Emicida fala, né? Tudo que nós temos, gente, é a gente, sabe? E que a gente crie laços e crie forças para que a sociedade ela caminhe, sabe? Caminhe bem. Então, assim, eu acho que o cuidado com a maternidade, com a educação, ele faz parte, ele é responsabilidade social. Eu gosto muito quando a gente fala sobre a filosofia africana, que ela não se perde, sabe? E é uma filosofia muito bonita, porque fala sobre isso, sobre a gente conseguir dar conta, da gente ter redes, sabe? E naturalizar essas redes, né? Que não seja uma rede com base na imposição ou no desconforto, né? Eu acho isso muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo que eu tenho amigas, parceiras, que dão conta de ter uma vida, né? Uma identidade, mesmo maternando, né? Mesmo no cotidiano. Eu acho muito bacana isso. E a gente já está terminando.
Infelizmente, o assunto que eu gosto, tá? Poderia ficar aqui, olha, horas. Poderíamos, né? Tem tanta coisa a ser dita, poderíamos mesmo ficar aqui horas, mas temos os nossos corres aqui, temos o segundo round, temos o Sim. terceiro round. Falar em segundo e terceiro round, gente, vamos aqui. À tarde nós temos um clube todo seu, Vanessa vai estar aí com a gente, Mina, Raquel, nós vamos falar de mulheres na literatura. Então, mulheres que leem mulheres, né, escritoras. Então, tá um encontro muito lindo hoje à tarde. Falar, então, como que surgiu o clube, quem vem participando, como é ler mulheres, como mulheres debatem sobre leituras de mulheres. Então, falar de mulheres na literatura, né, que é um campo também que a gente sempre coloca como do homem, né, o cânone masculino, mas trazer essas mulheres também na literatura hoje à tarde. E à noite nós temos Mulheres na Política, 2 parlamentares lindas, né? A Isa Lourenço e a Andréia de Jesus, e elas vão estar falando para a gente o que é ser mulher na política, né? A prática mesmo de mulheres na política, e aí fica o convite para hoje à tarde e hoje à noite, tá bom? E lembrando que o transfeminismo com a Letícia Nascimento, né, será amanhã à noite, e uma palestra muito bacana também para entendermos mulheres, né, nesse lugar do transfeminismo, e tem um convite também, tá bom? E aí nós temos alguns comentários aqui agradecendo. Poesia é uma forma de desqualificar a literatura feminina, e é um debate para a tarde, Juan, o convite está feito, né? Obrigada também às professoras da FAI que estão aqui conosco, Janice, a Gláucia, obrigada às nossas alunas da FAI que são mães, que maternam, obrigada Lorena, obrigada Vanessa, Fernanda, que lindeza, adorei te conhecer, adorei mesmo, muito lindo seu relato, e muito lindo isso que você fez, sabe? Foi, voltou, e é isso, e ser mãe é desse jeito. A Vanessa, que já foi, eu amei conhecer, né? Amei estar com ela, e eu só tenho a agradecer mesmo, e passar a palavra para a Ju e para a Fernanda aí, para finalizando. Então, gente, é mais agradecer. Adorei a interação aqui desse grupo. Muito obrigada pela acolhida. Acolhida a minha, acolhida a Fernanda, acolhida a Vanessa. Nós somos uma só. E eu gostei muito da conversa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também, né? Também quer falar as palavras finais, assim, se despedir? Quer falar, Fê? Ah, gente, só gratidão mesmo. Eu amei mesmo. Que bom que isso existe, né? Eu falo que eu me sinto muito privilegiada porque, por exemplo, né, minha mãe, nossos antepassados não tiveram essa oportunidade, né? Por isso que é tão difícil, por isso que esse machismo também é tão arraigado, mesmo no nosso convívio. E eu sou muito grata, sabe? Muito grata à vida, muito grata por ter essa possibilidade de tentar fazer um pouquinho de diferença, né? É trabalho de formiguinha, né? Mas é maravilhoso, é muito bom poder participar disso. Ai, gente, desculpa. É isso mesmo, gente, é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, eu vou socorrer aqui, tá? Obrigada. Beijo, obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. E vamos para a tarde, tá? Hoje tem muita coisa legal. E que bom que várias mamães aqui nos escutando, várias mulheres nos escutando, que se identificaram bastante com tudo que está acontecendo aqui hoje. Ju, obrigada novamente, viu, por essa parceria, por estar aqui mediando e ter trazido essas mulheres lindas para falar conosco. Obrigada. Eu sou mesmo. Eu que agradeço. Então, nos encontramos, gente, às 14, como diz Vanessa aí. Um beijo grande. Lorena, separa a gravação para nós. Gente, vocês pegaram print?